Olá, eu sou Francisco Mendes e vamos fazer desta vez a análise de automóveis e comerciais leves, considerando os fatos que aconteceram até julho de 2020, principalmente analisando o período de paralisação econômica. Vamos então começar olhando o comportamento do mercado nesse período. O gráfico dos volumes mensais mostra claramente aí o vale que aconteceu durante o período de paralisação econômica, que começa no final de março, na última dezena de março, em alguns lugares até na última quinzena de março, e perdura aí até o final do mês de maio, em alguns casos entrando um pouco ainda no mês de junho. Julho nos dá uma perspectiva um pouco mais clara do que vai ser o mercado daqui para frente. Um dado interessante é nós olharmos para esse período pós-paralisação econômica. Uma estimativa conservadora aponta para um volume de veículos que deixou de ser comercializado nesse período na casa de 320 mil unidades. Isto concentrado não só em locadoras, que respondem com certeza com uma parcela muito grande, talvez 40% desse volume que deixou de ser vendido, mas também pela retração econômica, pela incerteza que ainda cerca o público consumidor e que, evidentemente, isso ainda deve durar algum tempo. Uma maneira interessante de a gente analisar e compreender o que houve com esse mercado é olhar para os veículos mais vendidos, para os 20 veículos mais vendidos, que representam tradicionalmente cerca de 65% do volume total. Quando nós olhamos aqui para os líderes, né, primeiro e segundo lugar, o Onix e o Onix Plus, esses dois modelos no primeiro trimestre, lembrando um período pré-paralisação econômica e com os volumes de compras no atacado consistentes com o que vinha acontecendo, na verdade até com o crescimento com o que vinha acontecendo em 2019, esses dois modelos sozinhos representavam 13,5% do mercado aproximadamente. Quando a gente vai para julho, a soma desses dois cai para 9,2%, ou seja, há uma perda na representatividade desses dois modelos de cerca de 4 pontos percentuais. O mesmo acontece com o terceiro colocado, o Car Hatchback, que representava aí 4,2% do mercado, e o K Sedan, que aparecia na 19ª posição, a versão sedã do K, com quase 2% do mercado. Quando a gente vai para julho, o K ele cai de terceiro para 12ª posição, mas mais significativo que isso é a perda de participação, de 4,2 para 2,6. E o K Sedan já não aparece mais entre os mais vendidos. Não é novidade para ninguém, né? Essas versões sedã de hatchbacks pequenos têm a sua vocação nas grandes frotas, em mercado voltado para compartilhamento, Uber, Cabify, 99, etc. Na ponta oposta, a gente vê um movimento de subida. O Compass sai de 16ª posição, vai para o sétimo, crescendo de 2,3 para 2,9. O Tracker aparece aí na quinta posição, com 3,7, sendo que nem aparecia entre os 20 mais vendidos no primeiro trimestre. A vedete do mercado, T-Cross, sai da 12ª posição com 2,5% e vai para primeiro com 6,3%. E o Renegade sobe de décimo para nono com um crescimento de participação de 2,7 para 2,9. Interessante nós olharmos para isso porque é a primeira vez em muitos anos em que você não tem, o mercado não tem um hatchback pequeno como líder de vendas em volume. Né? Nós temos aqui um produto, um SUV de porte médio grande, ocupando essa posição. E nós temos 4 SUVs cujo preço médio de comercialização é muito acima da média de mercado. Né? As versões mais baratas desses produtos estão na faixa de 70 mil e temos aí versões que ultrapassam os 130, 140 mil reais. Então é evidente que você tem uma mudança no perfil de consumidor.
Esses produtos de valor agregado mais alto são destinados para um público com maior facilidade de acesso a crédito. Esse público não tem dificuldade, ou tem muito menos dificuldade, de obtenção de crédito de renovação de produto. Enquanto quando a gente olha para os hatchbacks pequenos, cujo preço médio de comercialização está aí na faixa de R$ 45.000, já está muito mais difícil para aprovação. Então, se tem não só uma mudança por conta da saída das locadoras, o que é evidente nesse quadro, mas também uma mudança do perfil em função da disponibilidade de crédito muito maior para quem não precisa de tanto crédito assim. Isso, evidentemente, influencia no comportamento das marcas e é o que a gente vai ver a seguir. Quando nós olhamos para as posições dos três líderes de mercado, Volkswagen, GM e Fiat, não era necessariamente nessa ordem, né? Era GM, Volkswagen e Fiat no primeiro e no segundo trimestre. Essa forte evolução do T-Cross faz com que a marca salte para a primeira posição e bastante além da segunda posição que é ocupada agora pela General Motors. A Fiat tem um crescimento também significativo, aí vale contar aí o lançamento da Strada, fez bastante diferença na marca e compensou a perda que ela teve em outros produtos que eram mais voltados para vendas no atacado. Em termos de volumes, essas três marcas representam quase que metade do mercado. A Volkswagen, comparando aí a média do primeiro trimestre, a média do segundo trimestre e o mês de julho, ou seja, médias mensais no primeiro e no segundo trimestre. Evidentemente, o segundo trimestre não tem comparação em termos de volume, porque é exatamente o período de paralisação econômica. Então, o que vale é nós olharmos para o que foi o mês de julho e o que nós tivemos como média no mês, a média mensal de janeiro a março. Tá? Então a Volkswagen aparece aí com 10%, a GM perde 11%, a Fiat perde um pouquinho, perde 2%, mas mais ou menos se mantém com um volume parecido com aquilo que ela tinha no primeiro trimestre. Quando a gente vai para a disputa do quarto até a sétima posição, aqui a gente tem uma mudança bastante grande. Nós temos a Hyundai efetivamente se consolidando como a quarta marca no Brasil, se distanciando substancialmente das demais. Isso já aconteceu no segundo trimestre. Nós temos a Ford com uma queda muito forte, pelas razões já explicadas. Renault também com o mesmo motivo. E surpreendeu um pouco o movimento da Toyota no mês de julho, realmente uma retração forte em relação à média do segundo trimestre. Pode ter sido só um escorregão. Ainda no acumulado, ela está numa posição um pouco melhor do que se apresenta aqui. Em termos de volumes, efetivamente só a Hyundai apresenta crescimento nesse período, comparando julho com a média do primeiro trimestre. Renault, Ford e Toyota, as três marcas com queda, a mais forte aí na Ford. Essas quatro marcas juntas representam mais de 30% do mercado. Fechando as 10 marcas mais vendidas, Jeep, Honda e Nissan. A Nissan vem caindo bastante nesse período. Isso se acentua ainda mais no mês de julho. A Honda também perde espaço importante no mês de julho e efetivamente a Jeep sobe. Ela chega, na verdade, no mês de julho muito perto do volume da Toyota, mas ainda no acumulado está bastante distante. Olhando para os volumes, a Jeep com crescimento, Honda e Nissan com queda, sendo que a Nissan, entre as 10 marcas mais vendidas, apresenta a maior queda relativa. Essas três marcas juntas somam cerca de 13% do mercado e todas as demais marcas que disputam o mercado brasileiro somam cerca de 7%. Como a gente pode ver aqui,
na participação no acumulado, né? Ainda a liderança é da General Motors, com 17,5%. A Volkswagen, apesar desse crescimento no mês de julho, ainda não alcançou a General Motors, mas se continuar esse ritmo, não vai demorar muito. A Fiat firme na terceira posição, e a Hyundai, que realmente se distancia com 8,4%, das outras três marcas com as quais que estavam sempre ali na briga pela quarta posição. Ainda na frente Renault, pouquinho à frente da Ford, e a Toyota com 7,4%. Então, a briga aqui ainda é grande, ainda tem uma movimentação forte para ser feita, mas de fato também um posicionamento que se firma é o posicionamento da Jeep à frente da Honda, né? Essa distância no acumulado de quase 1 ponto percentual é difícil de ser retirada. Meu nome é Francisco Mendes. Se você quiser discutir alguma coisa sobre o mercado, manda uma mensagem, passa um WhatsApp. Meu telefone está aí. Espero ter ajudado vocês a tomar suas decisões e espero também encontrá-los à frente numa nova análise. Um grande abraço.